Em mais de uma oportunidade, precisamos armazenar na memória uma lista de elementos que contém o mesmo tipo de informação, mas diferentes valores guardados. Por exemplo, a agência de viagens pode precisar fazer operações com um grupo de clientes que cumpram determinado requisito, ou podem solicitar-nos processar informações de alguns dados específicos de um conjunto de atrações turísticas, e isso pode implicar ter que carregar estas listas temporariamente na memória. Para resolver este tipo de requisito, é necessário criar uma estrutura na memória capaz de armazenar uma coleção de elementos. Já vimos que os tipos de dados estruturados permitem-nos definir estruturas que armazenam vários dados correspondentes a um elemento. Por exemplo, quando armazenamos o identificador, o nome, o endereço de um cliente. Para armazenar vários elementos com dados de clientes, vimos que é necessário definir um tipo de dados estruturado e marcar que se trata de uma coleção. Vamos fazê-lo em GeneXus. Selecionamos o tipo de dados estruturado SDT Customer que havíamos criado. Pressionamos o botão direito do mouse, escolhemos Save As e damos a ele o nome SDT Customers. Agora clicamos em Checkbox Is Collection. Se comparamos a estrutura do SDT Customer e o SDT Customers, vemos que este último tem os mesmos membros que o anterior, mas agrupados em uma subestrutura denominada SDT Customers Item. Essa subestrutura foi criada automaticamente quando marcamos que se trata de uma coleção. Cada item armazenará os dados de um cliente e a coleção, o conjunto de clientes. Para carregar os dados da coleção, vamos utilizar um objeto Data Provider. Este objeto permite-nos carregar uma estrutura de dados, por exemplo, a partir de dados do banco de dados, e nos devolve tal estrutura já carregada. Vamos criar um objeto Data Provider em GeneXus. Pressionamos Ctrl N, escolhemos o tipo Data Provider e damos nome ao objeto Data Provider Customers. Vemos que GeneXus nos posiciona na seção Source do Data Provider. Aqui é onde vamos declarar como queremos que sejam carregados os dados na coleção que queremos devolver. Observemos como é fácil declarar a carga. Vamos à janela do Knowledge Base Navigator, localizamos o tipo de dados estruturado SDT Customers e o arrastamos até o Source do Data Provider. Vemos que GeneXus escreveu automaticamente várias linhas de texto. Se abrimos as propriedades do Data Provider, observamos que GeneXus atribuiu o nome da coleção SDT Customers à propriedade Output. Isso significa que o Data Provider devolverá uma coleção do tipo de dados estruturado SDT Customers carregada com dados. Como o SDT Customers já é uma coleção, não é necessário configurar a propriedade Collection com valor True. Isso é o que faríamos se quiséssemos que o Data Provider nos devolva uma coleção a partir de um tipo de dados estruturado simples. Estudemos agora o que foi que GeneXus escreveu no Source. Reconhecemos o nome do tipo de dados estruturado SDT Customers, que é uma coleção, e depois, entre chaves, está a subestrutura do item da coleção. Comparemos isso à estrutura do SDT. Vemos que GeneXus representou em forma de texto a estrutura do SDT Customers e nos deixou prontos os membros ID, Name e Address do item SDT Customers Item para carregar-lhes um valor. Como vamos carregar esta condição a partir do conteúdo da tabela Customer, atribuímos ao membro ID o valor do atributo Customer ID. Ao membro Name, o valor do atributo Customer Name. E ao membro Address, o valor do atributo Customer Address. Observemos que em nenhum lugar estamos indicando ao GeneXus como queremos que se carreguem estes valores, ou seja, que se deveria navegar pela tabela Customer e que para cada cliente encontrado deve copiar seus dados a um item da coleção. O que estamos fazendo é simplesmente declarar quais valores queremos que GeneXus carregue na coleção de clientes, a partir dos valores dos atributos definidos na transação de clientes.
A partir desta declaração, ao encontrar atributos do lado direito das atribuições, GNexus trata de encontrar a tabela base que contém estes atributos de forma similar a como foi determinada a tabela base de um for each. Neste caso, a tabela base é claramente Customer. Como estamos atribuindo valores a um item da estrutura do tipo coleção, GNexus percorre a tabela Customer e, para cada cliente encontrado, copia os dados armazenados nos atributos Customer ID, Customer Name e Customer Address, até os membros ID, Name e Address de um novo item da coleção. O resultado final é que teriam ficado armazenados na coleção os dados de todos os clientes do banco de dados. Criaremos agora um objeto Web Panel para visualizar o conteúdo da coleção de clientes. Uma Web Panel é um objeto muito versátil que nos permite, entre outras coisas, mostrar informação, registrar dados ou construir uma tela de início do nosso aplicativo. Pressionamos Ctrl N, selecionamos o tipo de objeto Web Panel e colocamos nele o nome Web Panel View Customers. Agora, vamos à seção de variáveis da Web Panel e definimos uma variável e-comercial Customers do tipo SDT Customers. Vamos à seção Web Form e, a partir da Toolbox, arrastamos um controle de atributo ou variável e escolhemos a variável Customers. Por tratar-se de uma variável do tipo SDT Coleção, GNexus abre-nos um quadro de diálogo para selecionar quais membros do SDT Customer queremos ver. Estão todos selecionados e, como queremos ver todos, pressionamos OK. Observamos que GNexus criou no WebForm uma série de controles para visualizar os diferentes elementos da variável e-comercial Customers. Agora vamos à seção Events da Web Panel. E no Combo Box, acima, à direita, nos são oferecidos vários nomes de eventos e escolhemos Start. Ao selecioná-lo, GNexus escreve os comandos de início ao fim do evento Start. Vamos codificar o evento Start. Escrevemos e-comercial e escolhemos a variável Customers. Agora vamos carregar esta variável do tipo coleção usando o Data Provider que criamos antes. Para isso, escrevemos o símbolo de igual e logo vamos à janela Knowledge Base Navigator. Localizamos o Data Provider Customers e arrastamos até a direita do símbolo de igual. Completamos a instrução adicionando parênteses. Com esta instrução que escrevemos, estamos chamando o Data Provider Customers e este retornará a uma coleção de clientes que ficará carregada na variável e-comercial Customers. Lembremos que a variável e-comercial Customers é do tipo SDT Customers. E no Data Provider é carregada e devolve uma coleção de tipo do momento que arrastamos SDT Customer a seu source. Agora, dado que já temos definido o evento Start da Web Panel, que carrega a variável e-comercial Customers chamando o Data Provider que definimos, e como já incluímos a variável e-comercial Customers no Form, está tudo pronto para que pressionemos F5 e possamos ver os dados carregados na coleção. Vemos que GNexus adicionou um link correspondente ao Web Panel View Customers. Clicamos no link e vemos exibidos na tela todos os clientes que estavam armazenados no banco de dados. Estes dados foram extraídos do banco de dados pelo Data Provider, carregados na memória temporária em uma variável de tipo SDT Coleção e seu conteúdo foi exibido no Form da Web Panel. Em vez de simplesmente exibir os dados, ao estar disponíveis na memória, poderíamos ter realizado algum processo ou operações sobre eles, sem necessidade de ter que acessar outra vez o banco de dados para obtê-los. Vimos a flexibilidade e potência dos data providers para carregar dados em uma estrutura de dados, em particular uma do tipo coleção, e como foi simples, declarar o que queríamos carregar, GNexus que fez tudo o que foi preciso para fazê-lo acontecer. Mais para frente, veremos outros tipos de uso dos data providers.